Pessoal do Meteoro Brasil, nós estamos com um convidado ultra especial hoje. Estou gravando nesse dia 28 de novembro de 2025 com uma liderança evangélica importante, Ismael Lopes. Esteve neste evento aqui, logo depois da prisão de Jair Messias Bolsonaro, diante de Flávio Bolsonaro, e ele falou essas palavras aqui. Eu queria abrir o programa mostrando o vídeo. Depois a gente vai de vinheta e ele já está com a gente para conversar conosco. Olha só o que aconteceu lá em Brasília. Por justiça nesse país. Nós temos orado para que aqueles que abrem covas caiam nelas, não mortos, porque não é isso que a gente deseja. A gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como seu pai, que abriu 700 mil covas durante a pandemia, seja julgado pelo devido processo legal, tenha seu direito de defesa, mas que seja condenado e responda pelos crimes que cometeu. Assim como todos os aliados que compuseram essa horda de mal contra o nosso Estado. Sai fora! Ismael foi agredido, mas disse as verdades que a gente gostaria de dizer sobre a atuação absurda e abjeta dos bolsonaristas na pandemia, e a gente vai entrevistá-lo hoje aqui no Meteoro Repórter, logo depois da vinheta. Ismael, quero te chamar aqui com a gente para a gente conversar sobre essa sua atitude e dizer para você que você é muito corajoso e te perguntar como é que você conseguiu chegar lá, meu caro. Seja muito bem-vindo ao Meteoro Brasil. Tudo bem, Ismael? Como é que você tá? Tudo bem, Pedro. Um prazer estar aqui com vocês. Paz e bem para quem está assistindo, os camaradas, companheiros, irmãos e irmãs. Rapaz, eu confesso que eu fui num tom de piada, né? Eu fui lá para gravar um videozinho de fora, assim, mas estando lá e ouvindo absurdos em nome de Deus, o mau uso da Bíblia para justificar os absurdos que eles defendem, eu fiquei bravo, assim, e falei, quer saber, eu vou tentar falar. E aí conversei com um rapaz da segurança. Ele mandou mensagem para alguém e pediu que eu falasse direto com o Flávio. E aí, quando eu falei com o Flávio acenou com a cabeça assim. E aí, logo que acabou a mensagem principal da noite, ele chamou um pastor que não estava presente. Ele não foi. E aí ficou um buraco na programação deles, e aí ele me chamou para falar no lugar desse pastor. Então, logo depois da mensagem principal da noite, aí eu não sei se foi por coincidência ou por providência, eu fui encaixado nesse vácuo. E fiz a fala que passou anteriormente. Aí li o texto de Eclesiastes 10, do versículo 1 ao versículo 8, e aí, enfim, apontei que quem abre covas, né, como o Bolsonaro, que poderia ter evitado quase 500 mil das 700 mil se tivesse feito o mínimo, e aí aponto, e aí, enfim, tem toda aquela confusão lá. Você se machucou na hora que eles começaram aquele empurra-empurra? Teve um chute que deram em você, né? Eu cheguei a ser derrubado, assim, recebi alguns golpes, mas eu tive uma fissura no cotovelo, mas o mais foi arranhões, assim, hematoma, nada muito grave, não. Nada que comprometesse a minha integridade, né? E aí eu agradeço muito a imprensa, que foi muito importante nesse sentido, porque eles fizeram uma meia-lua ali para cobrir, né? Mas ao mesmo tempo me protegeram da chegada de outros militantes ali que estavam querendo me agredir. Ismael, imagino que a tua vida virou do avesso depois disso viralizar. Como é que você está lidando com isso? Você agora está praticamente... São mais de 100 mil pessoas te seguindo no Instagram. Me conta um pouquinho da sua história, como é que você tem essa sensibilidade de fazer essas críticas que você faz à extrema-direita com figuras, muitas vezes, nefastas que estão dentro do universo evangélico. A gente tem, e eu não quero generalizar de forma nenhuma, mas existe uma presença de um Silas Malafaia, a gente tem a própria Michele Bolsonaro, que eu estava falando com o João César de Castro Rocha agora há pouco, ela é uma presença assustadora no ser evangélico. Como é que você como é que você conseguiu se inserir e pensar o que você pensa diante de tantos pecados de tantos irmãos?
Eu só sou de esquerda porque eu sou crente, assim. Eu aprendi a ser de esquerda na igreja. Em algum momento, é lógico, né? A religião, essas formas organizativas, elas na história foram usadas também para coisas muito danosas. Mas eu sou de uma tradição de fé que é uma tradição de cuidado com os mais pobres, de luta por justiça, entendendo que a caridade não é suficiente, né? Então, por isso que eu acabei me envolvendo nessa incidência política também. Mas a minha tradição de fé me ensina justamente o contrário do que eles falam em nome de Deus, né? E o próprio Malafaia, que foi citado, se contradiz, né? Porque você pega o Malafaia da década de 90 e o Malafaia atual, parece que não é a mesma pessoa, né? Assim, depois que ele raspou o bigode e vestiu um terno Armani, virou uma outra figura. Então, eu digo que eu sou de esquerda dentro dessa dinâmica, eu sou de esquerda comunista, assim, dentro dessa dinâmica... Esquerda radical. De esquerda radical. Dentro dessa dinâmica de tomada mesmo do Estado pela classe trabalhadora, porque eu entendo que mais do que partir o pão, é devido à classe trabalhadora ser dono do moinho, que o moinho seja comum, né? Como era a igreja no primeiro século, a igreja primitiva, que não tinham nada como seu, tudo era comum, e aqueles que tinham posses colocavam aos pés dos apóstolos e repartiam segundo a necessidade de cada um. Como diz Lenin posteriormente, que a cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo a sua necessidade. Então, a forma de organização de sociedade que eu planejo é essa. Eu fui conhecer o marxismo depois de Jesus, e aí eu vi total similaridade nesse ponto de convergência, e é por isso me tornei de esquerda por conta disso, por conta da fé. Por conta da fé. Isso é uma coisa que o professor Viara vem me falando faz algum tempo, né? A gente fez uma crítica, por exemplo, aquele documentário Apocalipse dos Trópicos da Petra Costa e também o próprio documentário do ICL Notícias. Friso aqui, são filmes muito bons, mas ele estava me falando uma coisa que, assim, criticar só os delitos óbvios dessas lideranças não desarma diante do público evangélico. Agora, o que você está falando aqui, que eles não são cristãos, esse é o problema, né? Eles desrespeitam a fé. Exatamente. O que eles defendem ofende diretamente o Cristo, né? Eu poderia dizer que eles se movem segundo o espírito do anticristo, o pensamento que é contrário ao que Cristo ensinou. Jesus se ensinou que a gente, lá em Mateus 25, a gente chama de Apocalipse de Jesus, né? Jesus ensinou que ele é o preso, que essas pessoas odeiam, que ele é o faminto, que essas pessoas ignoram, que ele é o estrangeiro, né, o refugiado, que essas pessoas também odeiam, que ele é o doente, essas pessoas odeiam o SUS e querem desmontá-lo. Então, assim, tudo aquilo que eles defendem é um conjunto que é diametralmente oposto ao que Jesus é. Portanto, o que eles defendem é o pensamento do anticristo, é aquilo opositor a Jesus, opositor ao Cristo. É por isso que, se o Cristo deles é esse, eu prefiro ser o opositor, porque eu estou do lado do povo e eu sei que Deus também está, porque Ele quer que todos e todas sejam irmãos e irmãs caminhando juntos e herdeiros de tudo aquilo que Deus doa, né, de toda a criação, de tudo aquilo que Deus é. Ismael, você ali entrou nesse viral, ficou famoso por esse vídeo, e a gente estava todo mundo meio que em ritmo de comemoração quando o Bolsonaro foi preso. Você teme reações violentas desses grupos extremistas? Você teme que eles vão provocar e causar bagunça no ano de 2026 durante a eleição? Como é que você enxergou isso e o que você sentiu indo para lá? A gente tem relatos de inúmeros colegas nossos, jornalistas, a Manuela Borges do ICL foi agredida, o Luiz Azenha da revista Fórum foi agredido. Como é que você está vendo? Para você, qual que é o clima que está no ar no campo deles de lá? Eles vão ser violentos conosco? Acredito que sim. Eu acho que a gente precisa, inclusive, disputar esse medo, não em ação violenta, pelo amor de Deus, tá, gente? Não vamos também sair por aí
brigando com os outros, não. Mas acho que a gente precisa derrubar esse paradigma de que só nós somos condicionados ao medo. Acho que a ação de sábado, ela deu um exemplo disso, né? Eles vão ser muito mais cuidadosos agora para fazerem os atos políticos deles. Então a gente precisa disputar esse medo. Eles precisam ter medo de serem presos, eles precisam ter medo de serem condenados, de terem rejeição pública. Esse pessoal precisa ser condicionado ao medo para voltarem para o lugar que sempre foi devido deles, que é escondido. Essa gente não devia ter orgulho de falar o que fala, porque é criminoso. Mas sim, eles criaram essas lideranças, eu acho que se arrependem amargamente de terem criado essa massa tão extremista. Por quê? Para eles seria muito mais vantajoso agora eles recuarem e fazerem o que eles sempre fizeram. Articular ali com o Centrão, fazendo os ganhos deles, os lobbies deles, e passar batido, assim. Só que agora eles criaram um público que não permite mais que eles façam isso. Então eles têm que dobrar a aposta uma atrás da outra. Que foi a tentativa do Flávio, inclusive, porque não sobrou mais nada para ele. Sobrou só o apelo religioso. Ele não tem mais nada para se agarrar. E eu acho que a gente enterrou isso sábado. Então, esse público é muito radicalizado, é muito extremado. E ele vai reagir porque ele não tem um comando central, né? Eles agem muito por iniciativa de pequenos grupos que não tem como controlar. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa ação violenta, porque ela vai chegar. Mas é isso, a gente também tem os nossos instrumentos de proteção e acho que a gente também precisa impor medo neles, porque é isso, quem comete crime dessa magnitude precisa ter medo de cometê-los e de dizer o que diz. Sem dúvida. Você está tomando providências quanto à sua segurança? Como é que tá essas questões? Sim, tô fazendo todos os cuidados, não vou falar sobre quais, né? Mas assim, claro. Tentando tomar o máximo de cuidados possíveis, enfim, saindo pouco, né? Só em ocasiões que são extremamente necessárias, até que a poeira baixe e a gente consiga organizar isso de forma a manter a integridade, né? Eu até fiquei um pouco sumido das redes sociais, eu gravei um vídeo ontem falando, gente, eu tô sumido, mas é porque eu tô cuidando da vida, assim, né? E também da saúde mental, porque nesse processo, enfim, aconteceu muita coisa, muitas pressões, muitos ataques, então eu também estou tentando me manter cuidado pessoalmente nesse sentido e cuidar dos meus também, né? Porque essa é a minha maior preocupação. Quem está próximo de mim, quem está no meu entorno, eu quero que fique bem, que não sofra nada por conta de uma ação minha. Você é membro da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e a mídia já soltou perfis a seu respeito. Você pensa em aprofundar a sua participação política, ser candidato? Qual que é o teu intuito profissional nesse momento? Então, essa é uma questão que já foi colocada e uma questão também que, enfim, eu componho partido há muito tempo, né, há muitos anos. Hoje eu integro o PCBR, que não tem legenda legal. Ainda, mas a gente, enfim, tá discutindo do Jones Manuel, sim. Isso, mesmo partido do camarada Jones. Mas é isso, a candidatura é uma construção que é tarefa, né? Então, se o coletivo disser que sim, eu vou. Se o coletivo recuar e disser que não, eu não vou. É isso, eu obedeço ao coletivo que eu pertenço. Claro. Muito bom. Não, é interessante e tomara que vocês consigam formalizar, que vocês deem seguimento aí É que tem todo... A gente está vendo agora o MBL aprovar esse partido com um monte de investigação, fraude e tal, e a esquerda sempre sofrendo, né, Ismael? Sempre sofrendo nesse processo. É impressionante, né? E o MBL vem com uma força grande, tá? Acho, inclusive, que eles vão atingir a cláusula de barreira na próxima eleição. Eles vão conseguir eleger, eu estou estimando algo ali na faixa dos 14 deputados pelo Brasil. E cheio de apito de cachorro também, né? Aquele partido deles bem problemático. Mas é isso.
usurpando um discurso desenvolvimentista falso, porque a prática política é totalmente oposta, né? Eu pude ler um pouco daquele livro amarelo deles. Você leu? Simples. Eu li um pedaço do primeiro livro, são 6. Então, assim, é bem pouco do total. Eu nem tentei ler, cara, e olha que eu cubro eles, eu nem tentei, abandonei antes. Mas, enfim, eles partem de uma base teórica, tentando fugir desse liberalismo fantasioso, né, que era o que eles defendiam até pouco tempo no discurso, mas a prática política continua a mesma. É uma prática política que alige o desenvolvimento nacional, que corta o gasto primário, que incentiva privatizações e redução do serviço público. Então, assim, fala dos supersalários, mas o que eles propõem não aponta nada concreto sobre os supersalários. O corte está no BPC, na aposentadoria, no servidor médio. Então, assim, é gente que a gente precisa tomar cuidado, porque eu acho que eles vão fazer um barulho na próxima eleição também. Sem dúvida nenhuma. Ismael, você está aí claramente com vestes que mostram a sua defesa importantíssima da causa palestina. O que você acha do posicionamento do governo Lula e o que a gente ainda pode fazer pela questão do genocídio em curso na faixa de Gaza? Como é que você vê isso? E, aliás, é importante você dizer isso sendo um evangélico progressista, né? Porque parte dos crentes se aliou com Israel, né, cara? Sobre o governo, eu acho uma posição muito recuada. A gente tem condições de atuar de forma mais efetiva mesmo, assim, cortar relações não só diplomáticas, mas comerciais, parar com o fornecimento de petróleo, que, enfim, né, foi feita uma jogada ali para que o petróleo continue sendo vendido, que é um insumo fundamental para a guerra, parar de comprar, inclusive, armamento. A gente conseguiu derrubar um contrato que tinha com uma empresa israelense que fornecia armas. Acho que já é um passo, mas a gente pode ir mais além. Sobre os evangélicos, a gente tem uma cultura muito judaizante do protestantismo no Brasil, em algumas linhas, né? Só que é importante destacar que o Estado de Israel não tem vínculo nenhum com o Israel bíblico, gente, pelo amor de Deus. Inclusive, o povo palestino tem vínculo histórico com o Israel bíblico, e não o Estado de Israel. A gente pode inclusive falar, Jesus, né, se fosse hoje nascendo, ele teria nascido na Palestina. Então, eu sirvo a um Deus homem, né, que é palestino, de nascença. Então, a gente precisa se solidarizar com o povo, até porque são crianças, são mulheres, são pessoas que estão sofrendo abusos e violências constantemente. A gente não pode olhar para isso e achar natural. A gente não pode normalizar esse tipo de coisa, né? A gente às vezes se pergunta, como que em 33 deixaram lá o Bigode fazer o que ele estava fazendo na Alemanha? Pois é, a gente está deixando o Estado de Israel fazer o que está fazendo na Palestina. Então a gente precisa intervir de forma mais dura, de forma mais incisiva nesse tema. Exatamente. A gente tem que ser mais incisivo e tem um lado interessante disso, né, Ismael, que é uma função, inclusive, importantíssima no jogo nacional da esquerda radical. Se não tiver uma pressão em cima dessas questões, cara, as mãos do Estado brasileiro e de estados nacionais pelo mundo todo vão estar manchadas de sangue palestino, cara. É isso. É uma máquina de guerra, é um lobby sofisticadíssimo, inclusive, que está entranhado na sociedade, que é o lobby sionista, e infelizmente está sendo responsável por tudo isso. Meu caro, estamos chegando aqui no finalzinho da entrevista, queria te agradecer muito pelo seu tempo e te abrir um pouco espaço. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Não, Pedro, eu agradeço muito o espaço, assim, queria reforçar, quem puder acompanhar nas redes, né, ficar de olho vai ser importante agora, inclusive para minha proteção. Inclusive, se você quiser novas entrevistas, procura a gente, tá? Eu tô aqui à disposição, meu querido. Muito obrigado. E é isso, e agora é um momento de dar concretude, né, porque isso foi um episódio,
Não contem que eu fique fazendo isso toda semana, não, pelo amor de Deus. Nem quero, passar... não. Eu quero você inteiro. Isso vai passar e a gente precisa dar concretude. E aí, por exemplo, eu criei um formulário e deixei na minha bio do Instagram para eu saber quem é que está chegando, da onde que é, para a gente construir proposta de política pública e mobilização pelo país, para a gente pautar o governo, pautar os parlamentares e as parlamentares. Então, acho que esse movimento é muito importante, da gente dar concretude. O pessoal animou, me deu muito apoio, mas agora a gente precisa partir para o segundo passo, que é mais complexo, mais difícil, mas que é muito importante. E eu digo que é mais importante do que o que foi feito no sábado, porque agora é dar concretude para o que a gente defende, para a nossa linha. Importante, né, Ismael, que você está falando aqui, o formulário está aqui no topo do perfil do Ismael, é irmão Isma, o arroba. Nesse momento, né, Ismael, também a gente tem que militar e militar com muita cautela, né? Teve 2 companheiros que tiveram perfis no Instagram derrubados, o próprio Jones e agora o Chavoso da USP com 2, né, que foram derrubados. Eu já tomei um shadowban, né, assim, as pessoas não me acham na busca com facilidade, para me marcar nos posts tá difícil, então assim, eu nem tenho tantos seguidores quanto o Jones e o Chavoso, né, o Thiago Santinelli também tomou o perfil dele também caiu, então assim, existe algo dentro do algoritmo que trabalha contra o nosso campo político. E aí, enfim, é ser cuidadoso e não tem jeito, né? A gente luta contra o hegemon, né? Acho que não tem para onde correr. Não tem onde correr, mas estamos aqui e a gente vai continuar esse combate, porque no final é sobre todos os brasileiros, é sobre todos os humanistas e sobre todos os revolucionários, né, Ismael? Marx, Lenin e todos os grandes. E Jesus Cristo, por que não? Meu caro, muito obrigado pela sua presença. Bom trabalho e bom descanso nessa sexta-feira. Até mais, meu querido. Eu que agradeço, gente. Paz e bem. Beijo no coração e vamos junto. Até a vitória. Até a vitória, meu caro. Até mais. Tchau, tchau. Ismael Lopes aqui conosco no Meteoro, meus queridos e queridas. Vamos de créditos finais aqui para encerrar a entrevista. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.